para compor a mesa a doutora Débora Duprá, que é Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, doutor Paulo Iotti, que é advogado constitucionalista, a doutora Raquel Castro, que é presidenta da Comissão Especial de Diversidade Sexual e de Gênero do Conselho Federal da OAB, e aqui, representando a Aliança Nacional LGBT, nós temos e gostaríamos de contar com a Daniela da Silva, que é vice-presidente do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Contar com o Henrique Elias, convidá-lo para compor a mesa, que representa a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. E chamar a Janaína para também compor a nossa mesa, uma grande militante que tem muito a contribuir com esta discussão. Eu vou rapidamente passar a palavra para a doutora Débora Duprá, já anunciando que ela terá que se retirar em seguida, e agradecer muito. Terá que se retirar em seguida, de acordo com o tempo que é relativo e é dialético. Então, portanto, doutora Débora, eu lhe passo a palavra de início, para que depois nós possamos dar prosseguimento às demais falas da mesa. Bom dia a todas e todos. Agradecer à deputada Érica por esse convite, mas esclarecer que eu recebi o convite ontem, no início da tarde. Então, eu já tinha um compromisso agendado, consegui atrasá-lo um pouco, mas fiz questão de estar aqui e, enfim, debater mais uma vez esse tema. E toda vez que a gente trata de discriminação e preconceito, eu acho que nós temos que lembrar, fazemos esse exercício permanentemente, de que o Brasil é um país cuja história é feita de várias colonialidades, né? Ele tem uma história inaugural em que a alteridade é constituída como inferioridade. Nós temos o episódio da conquista, né, o avanço sobre territórios indígenas, sobre os corpos indígenas, a escravidão também, com essa noção de corpos como propriedade, territórios a serem conquistados, a serem apropriados. E depois, quando ele se transforma numa sociedade política, ele vai incorporar todas as estratégias do Estado Nacional e vai promover um sujeito de direito que ele vai incorporar essa noção da superioridade, da supremacia branca, masculina, heterossexual, enfim, com os vários recortes do poder que foi constituído até então. E com estratégias sempre de invisibilidade do que ele cunhou de diferente, né? Porque o diferente é sempre uma expressão de alguém que se acha o igual. O diferente é constituído por ele. Então, nós tivemos, enfim, as prisões, os manicômios, os armários, os lares, foram formas de conter esses corpos dentro de espaços de controle de circulação, de controle de expressão, e estratégias jurídicas, estratégias educacionais, que mostravam sempre uma história como um empreendimento branco, masculino, e, enfim, com os recortes que eu já falei. Por isso que todos os movimentos emancipatórios, eles precisaram ser fortemente ostensivos, alegóricos, né? Então, o movimento negro teve que mostrar sua negritude, né? O nariz, os cabelos, as mulheres mostrarem os seios, e os gays, as lésbicas, as paradas gays, né? Mostrando toda a bichice, a coisa muito gay. Enfim, os movimentos de ocupação, de trabalhadores rurais sem terra, ocupando terra. São os movimentos de aparecer, né, de se apresentar, performáticos. Obviamente que essa luta possibilitou a Constituição, a luta dos excluídos, né, ela possibilitou a Constituição de 88, e a Constituição de 88 ela teve que imaginar uma reconfiguração dessa sociedade historicamente tão desigual e tão excludente. E uma das estratégias foi a educação, pautada, como pauta primeira, isso é inaugural na Constituição de 88, vocacionada para a cidadania, que é o exercício do convívio entre as diferenças,
e um direito penal de caráter absolutamente residual, um direito penal encolhido, todo ele contido no artigo 5º. Por quê? Porque o direito penal ele sempre foi usado pelo poder contra as chamadas minorias, contra os chamados diferentes. Era preciso redirecionar o direito penal e ele ser muito econômico. Mas, se tem um ponto que o direito penal ele presta um serviço a essa sociedade, é exatamente quando a sociedade se volta contra a diversidade. Por isso que a primeira lei que sai logo após a Constituição de 88 é a Lei de Combate ao Racismo. Ela tem essa percepção de que uma sociedade que busca se reorganizar, ela não pode aceitar atos, discursos que envolvam algum tipo de violência contra a diversidade. E o Supremo também teve isso muito presente no julgamento do caso Elvangler, que inicia essa compreensão de que o racismo ele é uma expressão dessas múltiplas colonialidades. Ele tem um foco nos corpos negros, mas ele pode, como noção conceitual, alcançar todos esses segmentos historicamente discriminados. E por isso que a lei ela foi sendo ampliada para considerar vários aspectos religiosos, étnicos, de procedência nacional, mas, curiosamente, sempre parando na identidade de gênero e na orientação sexual. Lembrando que o primeiro projeto dessa casa é de 2001. É de 2001. 2001. Ou seja, nós estamos aí há 18 anos tentando discutir isso aqui internamente e não evolui, enfim, o que levou o Supremo Tribunal Federal a, numa atitude absolutamente corajosa, mas coerente com a sua jurisprudência, a avançar no mandado de injunção. É o mandado de injunção, né? Eu agora tem um mandinho por omissão. Eu agora me deu, são os dois, me deu uma incerteza aqui. E, enfim, eu acredito que esse projeto da deputada Érica é um projeto dos que eu vi o mais interessante de todos, porque ele simplesmente incorpora na Lei de Combate ao Racismo aquilo que já foi feito em relação a vários outros segmentos historicamente discriminados. Não há, obviamente, eu conversava ontem com o ministro Celso de Mello, que ter qualquer ressalva em relação à religião, porque a jurisprudência a respeito de liberdade religiosa, ela sempre foi ampliadíssima. Nós tivemos agora, eu acho que a experiência mais radical, que foi o julgamento em relação ao chamado abate ritualístico das religiões de matriz africana, porque não tem nada onde o preconceito se exerça de forma tão vigorosa como o segmento negro e suas religiões, que são religiões encantadoras e sob diversos aspectos, e como elas foram, enfim, estratégicas para a sobrevivência do povo negro. Mas, enfim, eu acho que já falei demais, mas nessa perspectiva que não estamos tratando de nada absolutamente novo, nada absolutamente revolucionário, mas sim de uma história que seja normativamente, seja jurisprudencialmente, ela está, enfim, justificada desde 89. Não vejo qualquer problema em se avançar com esse projeto de lei. Não acredito que seja preciso qualquer outra iniciativa contando com salvaguardas, né, enfim. E espero que ele avance, mas espero principalmente que, se não avançar, o Supremo conclua também rapidamente o seu julgamento. Muito obrigada. Obrigada, doutora Débora. Eu fico... No final de semana, aqui em Brasília, em homenagem à luta antimanicomial, houve uma belíssima atividade com o Mateus Aleluia, que canta Negritude, não é? E ali de uma força impressionante. E eu, em determinado momento,
houve uma apresentação de um grupo de capoeira que eles tocaram aquilo que era exercido quando a cavalaria se aproximava, porque a capoeira já chegou a ser criminalizada, já esteve no Código Penal brasileiro. E ali eles tocavam com os instrumentos afros uma reprodução do que seria os cascos dos cavalos em movimento. Isso servia para que a comunidade pudesse se proteger da cavalaria. Era um anúncio de que a cavalaria estava chegando, a polícia estava chegando e que eles precisavam se proteger. E ali, naquele momento, nós vamos perceber a história tão cruel desse país. É uma história de uma crueldade, porque não é a terra onde eles querem a volta das senzalas, enfim, dos armários, dos manicômios. E, naquele momento, também a gente consegue delinear a força da nossa negritude. Não é? A força da negritude, porque nunca conseguiram calar os terreiros que também já foram criminalizados. Nunca conseguiram calar os tambores. Nunca conseguiram calar. E quando nós temos, em 1989, a lei do racismo, e a lei, por si só, ela não assegura o direito, mas ela é instrumento para que se assegure. E ela tem um caráter extremamente pedagógico, para dizer que esse país não tolerará aquelas expressões de quase 400 anos de escravidão, de corpos, e aí são sempre os corpos, não é? Os corpos que eles querem sempre moídos, controlados, silenciados, e os corpos jogados ao mar depois de vir a óbito nos navios negreiros. E essa força que vem e que foi bem expressa na fala e no canto do Mateus Aleluia, ela precisa invadir o conjunto dos espaços desse país. Porque penso que o país LGBTfóbico, ele é o país racista também. Ele é o país sexista. Você não nega a alteridade e a considera invisível, a invisibiliza, ou a massacra, ou a inferioriza, subalterniza, apenas em um aspecto da vida. Então, enquanto nós não tivermos uma legislação que proteja a população LGBT e que diga que a LGBTfobia é crime, ela não é opinião. Ela não é opinião, porque por muito tempo os comentários racistas, sexistas, também foram considerados opinião. E nós construímos aqui uma Lei Maria da Penha que fala de crime ou de violência psicológica, fala de violência moral, fala de violência patrimonial, fala de uma série de violências que não deixam visível as marcas, porque elas são marcas na alma. Por isso, penso que é preciso que a gente não hierarquize as discriminações. Não diga que o país que tem uma lei contra o racismo, ou que tem uma lei, Maria da Penha, contra a violência que atinge as mulheres, é o país que se cala frente à LGBTfobia que está na nossa frente, todos os dias, e que está na nossa frente, inclusive, quando o afeto não é permitido. O afeto não é permitido. Como é que uma sociedade pode avalizar o beijo aprisionado, o afeto aprisionado? Como é que essa sociedade pode avalizar isso? Por isso, a importância de que nós possamos avançar na construção de uma legislação que criminalize a LGBTfobia. E penso que a decisão do Supremo de colocar, que já começou o processo de votação, mas dá continuidade no dia 23, ela não pode ser interrompida por um simulacro de criminalização. Porque se eu tenho uma proposta de criminalização e eu digo que eu apenas vou fazer o recrudescimento penal do que já é identificado enquanto crime, que é a lesão corporal e o homicídio, mas que eu me calo e a legislação e o Brasil se cala
frente à violência moral, frente à injúria, frente à calúnia, frente a tudo isso, não é? Se eu vou permitir isso, então eu estou, em verdade, dizendo que o compromisso deste país contra a discriminação, ele tem limites impostos. E se eu vou dizer que esses tipos de crimes e violências não são reconhecidos enquanto tal, apenas a lesão corporal e o homicídio com recrudescimento penal, sem que você comece também a criar instituições para avaliar se é crime de ódio ou se não é crime de ódio. A população LGBT sabe o crime de ódio, ela sabe, ela sente todos os dias o crime de ódio, ela sente o ódio no olhar, ela sente o ódio na imposição, ela sente o ódio na tentativa de controle de corpos. Portanto, fazer uma legislação apenas para dizer que o Brasil e que esta casa está se posicionando para fugir da avaliação do próprio Supremo é, para mim, um simulacro que nós não podemos aceitar. Ou seja, dizer que é preciso permitir a liberdade religiosa. A liberdade religiosa já é permitida. Ela está, como disse a doutora Débora, a liberdade de credo e de não credo, inclusive, ela está assegurada na própria Constituição. A doutora Débora falava do abate ritualístico, que foi em função de uma interpretação inequívoca da própria Constituição, que há que se ter a liberdade de credo. E porque na liberdade de credo, o que pode entrar ali dentro? Não é? O que pode ser avalizado ou com o manto da liberdade de credo, quantos ataques de associar a homossexualidade ou a transexualidade com demônios ou incitar o ódio não pode ser permitido. Liberdade religiosa já está assegurada neste país. A liberdade de culto, a liberdade de credo. E nós precisamos também ter muito cuidado. Mas é possível fazer a liberdade de expressão, assegurar a liberdade de expressão. Liberdade de expressão para anular o outro, para machucar o outro, para impedir o outro, não é liberdade de expressão. Senão eu vou dizer que empunhar uma arma e assassinar o outro também é uma liberdade de expressão. Ou estar humilhando o outro, ou atacando o outro, ou, enfim, provocando violências psicológicas, injúrias e calúnia, também é liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é uma salvaguarda para que você possa anular o outro e disseminar o próprio ódio. Por isso, essa discussão ela está muito atual nesse momento aqui nesta casa, porque nós temos algumas iniciativas que estão sendo construídas para tentar dar uma resposta do Poder Legislativo porque o Poder Legislativo, quando ele não se posiciona, ele já se posiciona. Então, ele se posicionou. Ao não se posicionar, ao impedir a aprovação no Senado do projeto da deputada Yara Bernardi, de criminalização da homofobia, ele já se posiciona. Ele já se posiciona, de certa forma, como cúmplice silencioso com relação às manifestações homofóbicas ou LGBTfóbicas. Então, portanto, eu fico pensando, e eu vou passar a palavra para o Elias, mas apenas eu fico pensando... será que nós teríamos o casamento igualitário? Será que nós teríamos a união civil assegurada entre os casais homossexuais se não tivesse havido a decisão do próprio Supremo? Será que o Estado ainda estaria hoje sem possibilitar um direito, que é o direito ao casamento, em todo o território nacional, se o Supremo não tivesse se posicionado? Inclusive, foi premiado por esta decisão, essa ousadia cidadã de assegurar um direito que era negado à população LGBT. Todas as vezes que a gente vê e assiste ou tem conhecimento de um casamento, a gente diz, nós avançamos, mas não avançamos por esse poder legislativo. Não avançamos pelo poder legislativo, mas avançamos porque, penso eu, que isso é que nem rio que corre para o mar. A gente não consegue impedir. Se não vai por ali, ele vai abrindo, vai tomando conta das frestas que se alargam e que se abrem na perspectiva de que nós tenhamos verdadeiramente uma democracia e verdadeiramente direitos iguais.
Com isso, eu passo a palavra ao representante da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, Henrique Elias. Bom dia a todas, todos e todes. Sou Henrique Elias, presidente da União Brasiliense LGBT. Estou representando a diretoria da BGLT. Quero cumprimentar a mesa, cumprimentar o plenário. Vou começar a minha fala trazendo uma carta da nossa presidenta, Simi Lahar. Não pôde estar em Brasília, mas mandou uma carta para que fosse lida por mim aqui. Dia 23, o STF retorna à votação sobre a criminalização da LGBTfobia. Acreditamos que vamos sair vitoriosas. O STF deverá, temos fé, abrigar a LGBTfobia na lei do racismo até que o STF legisle. O mandato de injunção da BGLT vai nesse sentido de cobrar a omissão do Legislativo e vamos continuar na pressão popular para que este espaço, chamado de Casa do Povo, cumpra o seu papel e possamos ter lei específica. Saindo vitoriosas, seremos o movimento a promover a primeira derrota ao governo que já se colocou contrário a esta lei, justamente o movimento que é composto pela população mais perseguida pelos representantes do ódio que chegaram ao poder. Não vamos deitar para os fundamentalistas. Não vamos parar de dar close para o fascismo. Vamos continuar nas ruas e na luta, e não em gabinetes em acordos com nossos algozes, porque eles mantêm para nos matar. Dia 23 no STF e dia 30 nas ruas pela educação gratuita de qualidade e inclusiva a todas as manas, manos, minas, monas e qualquer denominação possível para quem estiver de mão dadas conosco. Simi Lahar, presidenta da BGLT. E eu trago também realidades do Distrito Federal. Nós, nos últimos anos, avançamos em algumas pautas, tivemos retrocessos em outras, tivemos leis aprovadas na Câmara Distrital. A Érica passou por lá, viu como é que é a união do fundamentalismo. O Michel está ainda, né, Michel, como presidente do Conselho de Direitos Humanos, esteve, e ele viu quais as dificuldades que a gente enfrenta aqui no Distrito Federal diante de tanto retrocesso e fascismo dentro da Câmara. Então, assim, o movimento ele tem uma dificuldade muito grande em avançar nas pautas, nas leis. A gente já teve o decreto da Lei 2.615, que em poucas horas eles conseguiram derrubar. A gente teve o decreto do Conselho LGBT também no DF, e não conseguimos avançar diante do Conselho. A gente hoje precisa de um novo decreto. Então, assim, é uma luta árdua, igual a Érica falou. Nós temos uma dificuldade muito grande, porque só nós, que somos LGBT, sabemos o que é a LGBTfobia na pele. Só nós sabemos o que é a gente crescer num lar e dentro daquele lar a gente ser discriminado. Mesmo você menor de idade ou maior de idade, você, como a Érica falou, você ter aquele olhar dentro da sua família de um ódio que é imposto pela sociedade. Se hoje você elege um parlamento para te representar e aqui ele não consegue aprovar e avançar uma lei que te proteja ou te garanta. Então, nosso intuito, nossa missão é sair vitoriosas e vitoriosos no STF na quinta-feira. Nós vamos lutar para isso. Muito obrigado, Érica, mais uma vez. Obrigada, Henrique Elias, que aqui representa a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Eu vou passar a palavra agora para a Daniela da Silva, que é vice-presidenta do Conselho Nacional contra a Discriminação e dos Direitos LGBT, que está em risco o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, que nós estamos lutando para que não seja extinto sob o fogo obscurantista, que é quase literal neste país. Então, com a palavra, Daniela da Silva. Bom dia a todas e todos. Eu sou Daniela, eu sou coordenadora nacional da Articulação Brasileira de Lésbicas, e a posição da nossa organização em relação ao governo é que não há diálogo. Nós entendemos que todos os espaços são espaços de ocupação, de resistência e de luta em defesa dos nossos direitos, da promoção da cidadania da população LGBT. Então, não tem como ter diálogo com um governo que diariamente vem tendo ações contra a nossa população, contra os nossos direitos, e, assim,
incentivando e aumentando a nossa morte. Eu gostaria de iniciar falando um pouco do nosso contexto histórico, a questão da LGBTfobia no Brasil é algo que chega com o início do processo de colonização. Nós tivemos como exemplo no Brasil o primeiro caso de morte promovida pelo Estado em relação ao índio Tibira, que foi amarrado a um canhão por ter práticas de sodomia. Ele foi condenado por sodomia pela até então Igreja Católica e foi morto, amarrado à boca de um canhão e teve o corpo estilhaçado para servir como exemplo dentro do território do que era a colônia brasileira. A Inquisição também foi um processo de perseguição e no Brasil Império nós tínhamos inclusive leis para a delação de quem cometesse sodomia dentro do território brasileiro. E a pena era a pena capital contra a nossa população. Em tempos mais modernos, durante a ditadura militar, nós tivemos várias ações do Estado brasileiro para perseguição, prisão, tortura e morte da nossa população, simplesmente por serem LGBT. E aí nós tivemos, inclusive, um plano de higienização contra a nossa população durante esse período do Estado brasileiro. Nós tivemos, além desse plano de higienização, havia o Esquadrão Mata-Bicha, que tinha justamente esse intuito de executar a população LGBT. Nós tivemos também a Operação Tarântula. E os principais atingidos é importante dizer que a principal população atingida, além de gays, lésbicas e pessoas bissexuais, a população trans foi o principal alvo dessas ações durante a ditadura militar. Nesse contexto, a gente chega hoje com o Brasil sendo o país que mais mata a população LGBT. Dentro dessa casa, a gente sabe que tramita, inclusive, um projeto que tenta minimizar o discurso de ódio em relação à nossa população. E, para nós, é inegociável qualquer projeto que tenha esse intuito. Por isso, a gente, inclusive, entende e reforça a importância desse projeto, da deputada Érica Cocai, porque a gente entende, inclusive, que nenhum projeto de lei pode dizer que quer criminalizar a LGBTfobia, excluindo o discurso que nos mata, minimizando o efeito desse discurso de ódio dentro da sociedade brasileira, tentando, inclusive, apagar a questão da transfobia no Brasil, apagar a identidade de gênero das populações de travestis, homens e mulheres transexuais. Nós queremos também discutir, porque esse projeto da deputada ela fala em questões muito sérias, porque não é só a morte física da população LGBT, mas também a questão da morte simbólica. Hoje nós temos uma realidade no Brasil que, por a LGBTfobia não ser crime, mesmo alguns crimes previstos em leis, no ato da denúncia, a realidade que nós temos é que a LGBTfobia institucional faz com que muitas delegacias se neguem a registrar um boletim de ocorrência, quanto mais dar continuidade aos casos. E, ainda assim, as penalidades, quando se tem uma motivação LGBTfóbica, ainda há casos em que há, digamos assim, uma permissividade do judiciário, dizendo que não foi tão sério. Então, é muito sério para o Brasil que nós tenhamos leis que protejam a nossa população, que garantam uma vida digna e segura para a gente. E que ataque não só a questão dos crimes mais violentos que são contra a nossa população, como a questão da tortura, do homicídio e da lesão corporal, mas que também incida sobre a questão da violência psicológica e sobre esses ataques que nós sofremos cotidianamente nos ambientes. Hoje, nós vivemos num contexto brasileiro em que há um crescente movimento de grupos antidireitos. A gente sabe que a população LGBT não tem sido a única atingida. E a gente sabe também que esse foi o discurso que, infelizmente, venceu as eleições de 2018. Para nós, isso é extremamente difícil lidar, porque hoje o Estado brasileiro ele evita ao máximo a questão da própria população. Como foi dito aqui, hoje o governo ele tem o intuito, dia 28, de acabar com todos os conselhos de participação social. E, com isso, ele acaba, dia 28, ele caça os mandatos de todos os conselheiros do Conselho LGBT e de vários outros conselhos de direito e de participação social. Além disso, o próprio governo acabou com as políticas para a população LGBT dentro do MEC,
Dentro do próprio Ministério de Direitos Humanos, as políticas que estavam em andamento até o ano passado, hoje elas estão paradas. Apesar de ainda se ter a estrutura da diretoria, hoje não há política em execução. Essa é a nossa realidade. Nós também estamos com risco de perder as nossas políticas dentro do Ministério da Saúde, que por muito tempo sempre foi um guarda-chuva dos direitos humanos da população LGBT, tanto na questão da violência, quando em 2004 lança o primeiro Programa Nacional de Enfrentamento à Homofobia no Brasil, quanto na questão do plano da Política Nacional de Saúde, que é mais atual, e sempre vem incidindo em várias áreas. E hoje nós corremos o risco de perder essas políticas. Nós também saímos da cultura, saímos do trabalho e de vários outros ministérios que ainda têm política estão paradas. E o último ato que ocorreu agora, dia 15, no mês em que a gente comemora o 17 de maio, que ocorreu na sexta-feira, nós tivemos a retirada da população LGBT do Plano Nacional de Turismo. Então, esse é um governo que busca de todas as formas nos eliminar, inclusive com a questão da propaganda do Banco do Brasil, que tratava da diversidade da população, e que haviam mulheres, pessoas LGBT e da população negra também. Então, é um governo que vem tentando de todas as formas. Para nós, é um entendimento muito significativo quando o presidente, em seu discurso de posse, ele fala que o governo dele vai fazer um enfrentamento, vai travar uma guerra contra os comunistas e contra a ideologia de gênero. Nós tivemos no Brasil, por exemplo, um site que já foi tirado do ar em 2013, que se chamava Homem de Bem. E, como ele, ainda existem vários no Brasil, que são muito difíceis de serem capturados. Esse site ele pregava o estupro corretivo, que é, inclusive, com fotos, imagens e vídeos, ensinando como os homens brancos, porque os Homens de Bem era um site de homens brancos, que diziam ter construído a sociedade e que todas as outras populações usufruíam, tinham privilégios de usufruir uma sociedade que eles construíram. E que todas as mulheres eram prostitutas e que, de alguma forma, elas teriam que pagar por isso. E que ser lésbica era uma forma de subverter essa ordem dita por eles natural. Então, não havia estupro de mulher solteira. E as lésbicas deveriam ser corrigidas através da penetração. Inclusive, eles tinham imagens das mulheres que não conseguiram corrigir, decapitadas. E foi uma luta do movimento, junto com a Polícia Federal, que demorou bastante a tirar esse site do ar. Então, assim, e justamente sobre essa prerrogativa, de que muitas vezes a gente tem esses problemas que são claramente crimes, não tem como dizer que não é crime esse tipo de discurso. Mas tem-se essa dificuldade porque a LGBTfobia no Brasil não é crime, não há lei que ampare. O Estado não consegue dizer, até hoje, o Estado brasileiro não conseguiu dizer para a nossa população que LGBTfobia é crime. E como a própria deputada falou, alguns projetos tramitaram nessa casa, nessa tentativa, e nós sempre tivemos essa resistência muito forte dos grupos antidireitos dentro dessa casa para impedir esse processo. Porque muitos deles, existe uma indústria financeira no Brasil, essa é a realidade, um ramo financeiro no Brasil, que pratica a cura gay, a popularmente conhecida como cura gay, que são terapias, tanto no campo psicológico, que já foram, inclusive, proibidas pelo Conselho Federal de Psicologia, quanto para as religiões que fazem exorcismo gay, retiros para reversão sexual e outras terapias para curar a homossexualidade e a identidade de gênero das pessoas. Por isso, para nós, é importante, sim, ter uma lei, mas nós também estaremos, no dia 23, junto com o STF, pedindo para que a LGBTfobia seja criminalizada. Porque, para nós, é de suma importância que o Estado brasileiro, em qualquer uma das suas instâncias, diga para todo o povo brasileiro que LGBTfobia é crime, sim. Obrigada. Agradecer a Daniele Silva e passar a palavra para a Janaína Oliveira, da Rede Afro-LGBT. Bom dia a todos e todas. Saudar a deputada federal Érica Cocai e, através dela, saudar toda a mesa. Agradecer pelo espaço.
Daniela, eu acho que você trouxe um dado importante sobre o site Homens de Bem. Faltou você complementar que, na época, eles sugeriam que as lésbicas negras não serviam para procriar. Então, que era para garantir o estupro corretivo e, logo depois, enterrá-las vivas. Então, tinha uma série de sugestões no site, inclusive um tratamento de divisão étnico-racial. Primeiro, a gente precisa deixar claro que a Casa do Povo, esse espaço físico em que a gente está, esse território em que a gente está, ele não é um território de todos. Apesar de ter um título, ele não é um território de todos e todas, né? A população LGBT não é vista como parte desse território, como um indivíduo que merece ser olhado, ter um olhar diferenciado, porque vive um processo de violência nesse país. No mundo, mas nesse país especificamente, o Brasil tem um título do que mais extermina, que pratica o genocídio contra a população trans e a população travesti nesse país, né? São maiores vítimas dessa violência mais explícita, mais clara desse rompimento. A gente tem uma casa que pensa que debater gênero é corromper a família. Eu não estou falando do conjunto, mas nós temos setores que acreditam que debater gênero é destruir a família brasileira, que debater orientação sexual e identidade de gênero é destruir a família brasileira, sabe? Que debater condições iguais entre brancos e negros é destruir a família brasileira, mas defender porte de arma não é destruir a família brasileira. Olha a controvérsia das concepções que a gente tem construído nesse país, no imaginário da população, do que merece ser protegido e quais são as garantias para isso. Hoje a gente debate direito, hoje o direito é debatido e os direitos são debatidos vinculados e colados com as concepções familiares, conservadoras. Eu não consigo pensar a LGBTfobia você ter um conjunto de parlamentares que acha que debater isso, que reconhecer essa nossa violência, é destruir a família brasileira. É inadmissível que uma casa, que esses parlamentares consigam se pronunciar pelos... E eu quero deixar novamente, eu sou a favor, faço campanha, defendo que cada ser tenha direito de viver com dignidade, inclusive um racional, mas que é capaz de ir na sua página, sabe, nas suas igrejas, nos seus ambientes eleitoreiros, fazer a fala da defesa do animal, contra os maltratos dos animais, mas é incapaz de reconhecer que a população LGBT também vive maus tratos, que também vive uma violência, que também é excluída da sociedade e que também é excluída do seio familiar. Nós temos um espaço, e aí acho que é importante dizer, a população LGBT tem disposição de debater mecanismos de proteção, sempre teve, o movimento está organizado para isso. Mas nós não estamos dispostos a debater projetos que não reconheçam o debate da identidade de gênero, que não reconheçam as companheiras travestis e transexuais. Nós não estamos dispostos a debater um projeto que acha que injúria é um processo natural. Nós não estamos dispostos a debater a nossa existência e nosso direito de vida com quem não reconhece a nossa condição de orientação sexual e identidade de gênero, que acha que a nossa vida é feita de escolha. Ora, se fosse para fazer escolha, eu escolheria ser hétero. Não é mais fácil ser hétero nesse país? Porque eu não vou apanhar na rua se eu estiver de mão dada com o meu companheiro. Mas eu apanho na rua se eu estiver de mão dada com a minha companheira e estiver passando um LGBTfóbico na rua. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de direito à vida, de um projeto que nos represente, que dialogue com a sociedade, que, ao mesmo tempo que puna os crimes graves, também reeduque, né, aquele, porque eu acredito que a gente pode reeducar, algumas formas de preconceito são reeducáveis, né? Alguns indivíduos não, mas algumas formas são. E aí, deputada Érica, acho que é importante dizer que o seu projeto é um projeto que é debatido nesta casa, mas ele foi debatido com a sociedade, com o movimento organizado, sabe? Que houve escuta, que houve, né, apontamentos, que foi capaz de ouvir, inclusive, os apontamentos críticos para a melhoria do projeto. Então, nós estamos falando disso, nós não queremos encarcerar, porque há um discurso também, carcerar
todos e todas. Primeiro que o encarceramento não se deve à LGBTfobia. Primeiro que o delegado nem nos reconhece como vítimas de um preconceito, não somos nós que estamos encarcerando. Sabe? Acho que o que nós estamos pedindo é o direito de viver com dignidade, sem correr o risco de ser exterminado por ser LGBT, sem ter que se preocupar em viver um processo de violência. É isso, é ter o direito de sair na rua, sabe, de ir num ambiente LGBT e ter certeza que a gente volta no final da noite para casa com tranquilidade. É isso. Todo LGBT que tem mãe e pai aqui, né, ou foi criado pela sua avó, por uma tia, sabe que a principal preocupação dos nossos pais é a violência. E eu quero dar um exemplo. A minha mãe houve, logo após as eleições de 2018, houve um tiroteio num bar LGBT, em Manaus. Nenhum outro bar naquela praça foi atingido, somente o LGBT e os gritos de que havia acabado o mimimi. Só naquele bar. A minha mãe desesperada, óbvio, né? Acho que por uma viagem muito, ligando para amigo para saber se eu não estava em Manaus e se não estava no meio daquele... E aí, sabe, para os nossos pais, os nossos responsáveis, as pessoas que nos amam, têm um receio, porque não sabe se a gente vai ser vítima de alguma violência. Querem debater a LGBTfobia? Vamos debater a LGBTfobia. Vamos debater o discurso, por exemplo, e aí eu topo. Aí não é contra nenhuma crença, nenhuma religião. Mas eu topo debater os discursos que são feitos nas igrejas e nos templos, em que dizem que nós somos demônios e que nós queremos acabar com a família brasileira. Ou que acha que um filme da Frozen, no final, a princesa fica sozinha porque é lésbica, sabe? Sem fazer qualquer leitura responsável da influência que a tua palavra tem sobre o outro. É a tua palavra sobre o outro. Eu quero debater isso. Eu não quero debater qual é a tua crença. Se é católica, se é evangélica, se é espírita. Esse é um direito teu de ter uma crença, como é o direito do outro não ter crença. O que eu quero debater são os discursos de ódio. Os teus discursos estimulam a violência. E, ao estimular a violência, eu tenho uma população vulnerável. É essa compreensão que nós temos que ter. Não se trata, de forma alguma, de destruir a família brasileira. Não é fato nenhum nosso, objetivo nosso, acabar com as igrejas ou com a religião. Isso não é do nosso interesse. O nosso interesse é pela vida, é discutir condições para que a gente não viva violência, que a gente não seja refém de um discurso. É isso, nós defendemos um projeto que tenha responsabilidade, que olhe o outro de forma igualitária. Nós não vamos topar. E aí fique claro, nós não vamos topar nem comissão para debater o que é crime de ódio ou não, porque tem essa proposta, inclusive, né? De quando um LGBT foi vítima de violência, tem uma comissão para dizer se aquela violência foi por crime de ódio ou não. Sabe? Nós não vamos topar. Por que para nós tem que ter diferença? Para provar um projeto, tem que ter um diferencial, até proposta de comissão para avaliar o que é crime de ódio ou não. Por que para nós? O que o nosso amor incomoda tanto a sociedade? Essa pergunta que eu quero fazer para os religiosos, fundamentalistas, senhores, donos das suas casas, das suas famílias e da tradicionalidade. Por que o nosso amor incomoda tanto? Por que nós não temos direito de amar? Por que a gente não tem direito de viver com dignidade? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para eles. Nós não somos contra a religião de ninguém. Nós não somos contra a família brasileira, porque nós fazemos parte de família. Apesar de muitos LGBTs hoje não ter uma família para voltar. Para vocês que todo ano pensam no Natal carinhoso, com uma ceia familiar maravilhosa, em vários lugares do Brasil se faz ceia comunitária para a população LGBT que não tem família mais, que não tem casa, porque a sua família não é capaz de olhar na cara dele ou dela em função da sua orientação sexual e identidade de gênero. Ou a gente desconstrói essa concepção, ou nós vamos ter cada vez mais uma sociedade doente, preconceituosa, sem objetivo, sabe? Sem fraternidade. Carinho tem que se ter com todos e todas. Isso é uma questão de indivíduo. Agora, o Estado brasileiro tem que proteger a todas. Isso é um papel do Estado. Nós não podemos confundir os papéis. Religião daqui para fora.
daqui para dentro é política para todos e todas. É isso. Obrigada, deputada. Obrigada, Janaína. Passar a palavra para a representante do Conselho Federal da OAB, a doutora Raquel Castro. Bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer à deputada Érica pela possibilidade, né, dessa discussão aqui, que é muito importante, Érica, quando você trouxe aqui a questão do simulacro, né, o que todo mundo fica preocupado nesse momento. A gente não pode ceder a esse tipo de intenção, né? A gente, pelas falas todas aqui que me antecederam, ficou muito claro para todo mundo alguns aspectos. O primeiro deles é que o Brasil, nós estamos em 2019, e o Brasil não possui nenhuma lei em sentido formal de proteção a nenhum tipo de direito da população LGBTI. Nenhuma lei. Corrijo, nenhuma lei não. Nós temos a Lei Maria da Penha, que não sabemos como passou a aprovação da proteção, né, de mulheres, né, do casal de mulheres, quando sofre a violência doméstica, e essa proteção hoje, pelo judiciário, tem sido estendida a mulheres transexuais e por aí vai. Mas podemos dizer que essa é a única lei brasileira que existe uma mínima proteção de direitos. Nós estamos em 2019. Todas as conquistas que nós tivemos até hoje foram através do judiciário. Isso ficou claro nas falas que me antecederam, e o Paulo Iotti certamente vai falar um pouco mais sobre isso, né? A grande decisão de 2011 não aconteceu de uma hora para outra, né? Foram várias pessoas em vários estados batendo a porta da justiça e pedindo um mínimo de direito, até chegar ao Supremo Tribunal Federal com o reconhecimento das famílias homoafetivas. Hoje, nós estamos vivendo... eu gostei muito da fala da Juliana e da Janaína, porque vocês reafirmaram muito essa questão do discurso de ódio. O que aconteceu no ano passado, nas eleições de 2018, foi uma legitimação de discurso de ódio. Como se fosse possível agora você, ao ter um representante maior da nação, né, que fala o que bem entende, como se isso estivesse legitimando as pessoas a colocarem para fora toda a podridão que existe dentro delas. Me desculpem o termo, mas é isso. E aí você vem com uma legitimação e vê pessoas que não são, inclusive LGBTs, sofrendo esse tipo de discriminação. Eu tenho uma grande amiga de infância que está passando por um processo de tratamento de um câncer, né, e perdeu todo o seu cabelo. Ela foi no mercado fazer uma compra simples, e uma senhora atrás dela falou assim para ela: sua lésbica imunda, Bolsonaro vem aí. Nem lésbica ela é. É a legitimação do discurso de ódio. E aqueles que não querem a criminalização da homofobia levantam mais a minha liberdade de expressão. O fato valorado pela norma é o que importa. A nossa Constituição protege, em primeiro lugar, a vida. O maior bem protegido pela Constituição é a vida. Não há como você colocar numa balança vida e liberdade de expressão. E que não se confunda a liberdade de expressão com o discurso de ódio, que são coisas completamente diferentes. O que nós queremos é a criminalização do discurso de ódio, inclusive. Né? Como a deputada bem falou, é uma legislação com conteúdo pedagógico. Né? Assim como existem outras no Brasil, é um exemplo da Lei Seca. A Lei Seca, talvez o Rio de Janeiro tenha sido o estado que mais obedece à Lei Seca. Né? Eu sou de lá, e lá a Lei Seca são, assim, é todo dia, em diversos lugares, se espalhando. Isso é uma lei pedagógica. Não pode beber e dirigir, até a população aprender que não pode. Né? E aí dói no bolso, tira a carteira, paga uma multa pesadíssima. A intenção aqui não é necessariamente você prender, você inchar ainda mais o sistema carcerário. A intenção é pedagógica, é acabar com a legitimação do discurso de ódio, que não vai contra a liberdade de credo. A liberdade de credo também garantida pela nossa Constituição. Você não precisa odiar a pessoa para ser contra a escolha dela, como eles gostam de colocar, né? Que não aceitam que seja uma orientação sexual, falam sempre em opção.
né? Você pode... Tudo bem, se você não concorda, se a sua religião diz que aquilo é errado, não seja, se você não quer, se você não é, né? Mas nenhuma religião tem o direito de agredir, de dentro da sua igreja dizer para os fiéis que eles têm a legitimidade de sair lá para fora e gritar com o outro, e odiar o outro, e espancar o outro, e matar o outro, por ele ser quem ele é. Né? Então, a gente precisa fazer essa diferença. Discurso de ódio é uma coisa, liberdade de credo é outra, e a proteção à vida, que é o bem mais importante protegido pela Constituição. Eu fico muito assustada quando eu vejo debates em casas legislativas, não somente nessa casa, mas em casas municipais, em casas estaduais, onde eu percebo mulheres e negros contra a criminalização da LGBTfobia ou a favor do Escola Sem Partido. E por que eu digo isso? Porque, no passado, essas casas discutiam a possibilidade de uma mulher e de um negro estarem lá presentes, representando o povo. Foi muita luta para chegar e permitir que uma mulher negra ou um homem negro fizesse parte de casas legislativas, e hoje eles querem impedir discussões também de minoria. Isso me assusta. E eu fico assim, a gente precisa olhar para o nosso passado, a gente precisa ver a nossa história para saber para onde estamos indo. Com a liberação atualmente do porte de arma, imagina a quantidade de LGBTI que vai morrer. Porque o levantamento atual feito pelo Grupo Gay da Bahia, se não me engano, foi semana passada que eles divulgaram, a arma de fogo foi o que matou mais LGBTIs em segundo lugar. Perdeu só para a arma branca. E por que perde para a arma branca? Porque a arma de fogo não é permitido o porte. Agora vai ser. Fuzil, inclusive, que eu li hoje, né, numa notícia. Fuzil. Isso é para proteger o cidadão de bem? Então, já passou do tempo de nós termos uma legislação protetiva do nosso bem maior, que é a vida. Hoje, a gente está questionando o seguinte, nós não vamos, então, legislar, vamos chegar a ter mais uma condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos? É para lá que estamos caminhando? A Lei Maria da Penha foi uma lei feita a partir de uma orientação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não chegou a ter uma condenação, mas tiveram outras situações de racismo, inclusive, que teve condenação. Vamos ter mais uma condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos por uma simples omissão, por valorar um discurso e não a vida. E hoje nós estamos diante, e aí a parte aqui que eu trago mais um dado para a gente discutir, da questão dos refugiados. Porque até então nós estamos vendo o Brasil recebendo refugiados LGBTI de outras nações. Só que agora nós estamos inaugurando os refugiados brasileiros. Nós tivemos uma decisão recente da cidade de Bolonha, no norte da Itália, aceitando uma transexual como refugiada. E aí eu gostaria de trazer para vocês dois conceitos que eu vou pedir a permissão para ler. O que a ONU considera como refugiado? São pessoas perseguidas por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou político, que encontram-se fora do seu país de nacionalidade e não podem, em virtude desse temor, ou não querem se valer da proteção da sua própria nação. Esse é o conceito de refugiado dado pela ONU. A Corte de Cassação, que é a instância máxima da Justiça da Itália, determinou que o país, a Itália, conceda status de refugiado a homossexuais que se sintam perseguidos em suas nações de origem, mesmo que a opressão se dê apenas em nível familiar. E agora nós tivemos a primeira transexual brasileira que foi concedido o status na Itália de refugiada, uma transexual de 38 anos. Que chegou a morar na Itália um período, ficou, se não me engano, 1 ano, voltou para o Brasil e não conseguiu ficar aqui. E agora tem medo de morar aqui em razão dessa legitimação do discurso de ódio.
E assim decidiu essa corte, essa justiça máxima da Itália. Apesar de ter dado passos importantes em termos de proteção jurídica contra a discriminação, baseado na orientação sexual e na identidade de gênero, o Estado brasileiro nem sempre se demonstrou capaz ou disposto a proteger as pessoas LGBTI de agressões e perseguições, seja por causa da cultura machista do país, seja pela forte influência religiosa no discurso político. Essa foi a decisão da Corte da Itália. Pela uma nossa cultura machista, pela forte influência religiosa do discurso público. A gente não pode aceitar, nós estamos num país laico, meu Deus do céu, esqueceram o conceito de laicidade? Não é proibir que você tenha o seu credo, mas é proibir que esse credo influencie a sua ação enquanto gestor público, enquanto parlamentar, enquanto membro do Poder Judiciário. Um juiz não pode decidir, olha, vou decidir essa causa aqui com base na Bíblia, João, capítulo 2, versículo 34. Eu não posso ter essa decisão. Eu não posso ter influência da minha religião quando eu for um juiz e tiver que tomar uma decisão, seja qual for. Eu tenho que me basear nas leis, né? E, para concluir, eu gostaria apenas de deixar aqui registrado o compromisso do Conselho Federal da OAB com a pauta LGBTI. Né? Nós estamos à disposição desta casa, à disposição de toda a sociedade para dialogar, para encontrarmos a melhor maneira, né, de proteger a nossa população, nos proteger desse discurso de ódio. Obrigada. Exatamente. Assim, o Estado, não cabe ao Estado determinar o que é pecado ou não pecado. Não é? A religião tem suas construções e deve ser respeitadas as pessoas que exercem a sua religiosidade, que é também um fenômeno humano. A transcendência, a busca de definir os mistérios da vida, porque temos muitos mistérios. A religiosidade faz parte da nossa existência humana, mas não cabe para que nós tenhamos um Estado que rompa com a sua laicidade, porque se ele vai seguir uma religião, ele de pronto excluirá outras pessoas e outras concepções e outras religiões. E, para além disso, nós temos uma diferença, uma diferenciação e uma apartação que precisa ser mantida em nome da democracia entre religião e Estado. As pessoas são livres para exercer a sua religiosidade e para vivenciar as construções de acordo com a sua própria religiosidade. E é preciso ter cuidado, porque isso não significa que a liberdade religiosa ela não pode ser considerada a liberdade para matar, para agredir, a liberdade para impedir a existência do outro. Assim como a liberdade de expressão não pode ser concebida como a liberdade para agredir, para matar, enfim, para anular o outro. Essa relação que aqui foi falada pela doutora Débora do Brasil, das suas diversas colonialidades, e que considera a alteridade como uma inferioridade, ou uma invisibilidade da alteridade, ela precisa ser considerada para que nós tenhamos a clareza que não há inocência no discurso. Discurso é ponte entre pensamento e ação. E discurso vira bala. Discurso vira hematoma. Discurso vira estatística. E aqui eu faço a minha homenagem muito especial ao movimento das mães pela igualdade ou pela diversidade, porque que carregam os seus retalhos, e lembro de uma manifestação com vários retalhos com o nome dos meninos e meninas que foram mortos pela LGBTfobia no país, carregado pelas suas próprias mães, pelo movimento das mães pela diversidade, e uma colcha de retalho imensa com o nome daqueles e daquelas que foram vítimas, em grande medida, do discurso de ódio, da legitimação desse discurso e, ao mesmo tempo, da naturalização do sentimento de ódio, de segregação e de violência. E aí digo que havia um cartaz em uma manifestação onde se dizia:
se está em risco a existência dos nossos filhos, nós somos resistência. Então, quem diz que não se quer famílias, há tanta valorização da família que nós queremos que as famílias sejam aceitas enquanto famílias que são tecidas com amor, com respeito, com afeto e com felicidade. Porque aqui nós tivemos um Estatuto da Família que nós conseguimos impedir que ele avançasse, mas que ele dizia que família é família independente de ter felicidade ou independente de ter afeto, e que só cabia nesse conceito de família um tipo de família, e não a diversidade das famílias que vão se construindo de acordo com as mudanças socioculturais, econômicas, inclusive, porque as grandes famílias que atuavam no campo e que tinham uma unidade produtiva, elas foram substituídas pelas famílias monoparentais, aparentais. São as diversas formas de família que estão associadas às condições sociais, culturais e econômicas de um país. As famílias mudam as suas concepções. E nós tínhamos 11 tipos de famílias em 2001, eu acho. Em 2011, nós tínhamos já reconhecidas 19 tipos de família. E, seguramente, se fizermos agora, em 2019, esta constatação, vamos ter mais tipos de famílias, famílias que se constroem e que vão tecendo os seus laços de afetividade. Portanto, é extremamente injusto dizer que os direitos da população LGBT são direitos que atacam a família. Não, são direitos que reafirmam a família no sentido de cuidar, de proteger, e as pessoas LGBT que sofreram a diversidade ou a incompreensão das suas famílias sabem exatamente quanto isso dói. Quanto dói você não ter este nível de acolhimento e de cuidado. Então, portanto, para dar continuidade a esta discussão, nós vamos passar para o Dr. Paulo Iotti, que é advogado constitucionalista. Muito obrigado. Bom dia a todas, todos e todos. Queria agradecer à deputada Érica Cocai pelo convite para falar sobre esse projeto de lei importantíssimo, que, como foi já mencionado aqui na mesa, foi um projeto construído junto com o movimento social. Eu, inclusive, participei da construção dele em 2015, sobre a criminalização da LGBTI-fobia. Sou advogado também, autor das ações em julgamento do Supremo Tribunal Federal, que, oxalá, continue e finalize o julgamento agora, nessa próxima quinta, onde a gente defende que o Congresso tem o dever constitucional de legislar. Regra geral, o Congresso cria a lei só quando ele quer, mas, em alguns casos, a Constituição exige a criminalização. A criação de leis em geral e a criminalização em particular. A gente defende que a homofobia, a transfobia se enquadram no crime de racismo. A Constituição exige a criminalização do racismo, porque o Supremo falou, no já mencionado pela doutora Débora Duprá, o caso Elvanger, o habeas corpus 82424, o Supremo falou que racismo é um conceito político e social que significa a inferiorização de um grupo social sobre outro. Já que o projeto Genoma acabou com a crença de raças humanas biologicamente diferentes entre si, para o racismo não virar um crime impossível de ser praticado, adotou-se esse conceito político-social, no qual a homotransfobia se enquadra. Então, como a lei e a Constituição falam em raça e cor em palavras diferentes, o crime de discriminação por raça abarcaria a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Mas quem não concorda com isso, a Constituição exige que a lei puna toda discriminação atentatória a direitos e liberdades fundamentais. O artigo 5º, inciso 41, o outro é o 42. Então, aqui, inegavelmente, a homotransfobia, a LGBTI-fobia se enquadra. Está na parte penal do artigo 5º, e sempre que o Congresso Nacional, o Estado, acha uma opressão intolerável, ele criminaliza a conduta. O Estado tem o dever de proteção eficiente da população pelo princípio da proporcionalidade, isso é pacífico nos tribunais constitucionais do mundo inteiro, não é uma invenção brasileira. Então, é inegável que o Congresso tem a obrigação de proteger a população LGBTI da mesma forma que ele protege todas as populações.
A gente, longe de querer privilégios, como somos difamados por nossos adversários, não, a gente quer igualdade, a gente quer igual proteção penal, está escrito na ação. Pega a lei antirracismo, que não fala só em discriminação por cor, ela fala raça, cor, etnia, procedência nacional e, vejam só, religião. Quem quer privilégio? É o religioso fundamentalista, o adjetivo é fundamental, tem muito religioso pró-direitos humanos, pessoas LGBTI, que não é o religioso que não quer que a proteção que o Estado dá a ele pelo direito penal seja garantida à população LGBTI. O Código Penal não é suficiente para proteger a população LGBTI, para punir a homotransfobia, como muita gente acredita. A conduta de discriminar alguém, ou se tratar de forma diferente do que você tolera que outras pessoas, ou admite que outras pessoas sejam tratadas, e o discurso de ódio, que é a ofensa a uma coletividade de pessoas, não são crime no Código Penal. O crime de constrangimento ilegal exige violência ou grave ameaça, não é qualquer discriminação que é punida. O crime de injúria, difamação, exige uma pessoa individualizada. Se você ofende uma coletividade em geral, isso não é crime no Código Penal. Essas duas condutas são crime pelo artigo 20 da Lei Antirracismo, que diz que é crime praticar, induzir ou incitar o preconceito ou a discriminação, pelos critérios que ele menciona: raça, cor, etnia, procedência nacional e religião. Então, não basta criar uma mera agravante genérica no Código Penal. Embora a agravante genérica seja importante, as agravantes do Código Penal falam em crime cometido contra criança, idoso, contra mulher, ou pega o crime do feminicídio, que na prática é um aumento de pena necessário. É importante a criminalização do feminicídio, mas na prática é um aumento de pena do crime de homicídio cometido por determinada motivação. Então, os críticos, por ignorância ou má fé, desconsideram o que está escrito no Código Penal e na legislação em geral. Então, a lei brasileira protege diversos grupos vulneráveis pela via penal. O Supremo Tribunal Federal falou isso muito bem nos 4 votos já proferidos. A população LGBTI é o único grupo vulnerável que não é protegido pelo Estado. A doutora Débora bem mencionou o direito penal mínimo. A criminalização da homotransfobia respeita o direito penal mínimo. Essa teoria exige que você tenha um bem jurídico indispensável à vida em sociedade, que tem que ser protegido. Eu falo que é a tolerância. Eu não estou nem no respeito, deputado, estou na tolerância. Respeitar, você trata como igual. Tolerar, você acha o outro inferior, mas você pelo menos não agride, não discrimina, não ofende, não mata. E o outro critério é que os outros ramos do direito sejam insuficientes. Os poucos estados, como São Paulo, que têm leis administrativas antidiscriminatórias contra a homotransfobia, não conseguem coibi-la eficientemente. O erro é achar que a criminalização sozinha resolve. Não, ela não resolve sozinha. Muito estupro, muito homicídio ainda acontece. Mas é um erro de parte das esquerdas progressistas achar que a criminalização também não serve para nada. Muita gente não estupra e não mata porque é crime. Eu uso o mesmo exemplo com os dois lados. Teve uma criatura que, anos atrás, pediu uma marcha pela legalização do estupro. Logo depois, o Supremo permitiu a marcha pela legalização da maconha. A diferença gritante dos casos me faz não explicar a diferença. Um você quer oprimir o outro não. Então, você tem uma eficácia pedagógica na criminalização. A sociedade brasileira é punitivista, infelizmente, mas sempre que o Estado considera uma conduta intolerável, ele criminaliza. E a criminalização tem um efeito pedagógico. O caso da lei antirracismos contra negros. Então, desde 89, com a lei antirracismo, a gente parou de ouvir aspas, piadas, fecha aspas, negrofóbicas contra a população negra. O que eu ouvia na infância, não ouço mais. A gente não vê pessoas falando, como o presidente eleito falou anos atrás, que tem orgulho de ser homofóbico. Ele falou isso, tem notícia. Você não vê as pessoas falando que tem orgulho de ser racista, de ser negrofóbicas. Então, um caso do presidente eleito no CQC foi emblemático. Ele teve uma fala com a Preta Gil que foi considerada racista, negrofóbica e homofóbica. Ele fez questão de negar que era racista, não fez questão nenhuma de negar que era homofóbico. Então, ninguém defende que tem liberdade de expressão para ser racista hoje. Então, como defendem para a população LGBTI. Não se vai aumentar o encarceramento, como foi mencionado aqui. A lei antirracismo tem penas de 1 a 3 anos. Quando tem agravante qualificadora, vai de 2 a 5.
Quando a condenação é de até 4 anos, o juiz substitui por pena alternativa. Foi um caso até do nosso querido deputado João Willis, foi ofendido, crime de injúria e difamação pelo hoje deputado Alexandre Frota. Assim, ele foi condenado, o juiz, é pena de prisão que o juiz converte em penas alternativas. Ele foi condenado a picar papel em um fórum em São Paulo. Ele pode recorrer, não sei se já recorreu, enfim. Mas, então, as penas de até 4 anos são substituídas, exceto se o juiz considera o caso muito grave, o que é muito raro. É um critério do Código Penal. É muito importante o Supremo Tribunal Federal terminar o julgamento dele. Isso, longe de impedir o Congresso Nacional de criar a lei, mas isso é muito pelo contrário, isso é incentivar o Congresso a aprovar a lei. Não é a primeira vez, em temas diversos, greve de serviço público, aviso prévio, o foro por prerrogativa de função, sempre que o Supremo está para julgar um tema que tem omissão do Congresso, o Congresso vai lá e fala, olha, não julguem que eu vou aprovar a lei. Eu acho que só em inúmeras oportunidades, o Congresso cumpriu a promessa. Tudo o que queremos é que o Congresso Nacional aprove a lei. Principalmente uma lei tão boa como essa da deputada Érica Cocai. Mas me perdoem o ceticismo de achar que a maioria do Congresso Nacional tem esse interesse real. Por isso que é muito importante o Supremo Tribunal Federal finalizar o julgamento, considerando a homotransfobia como crime de racismo, e aí o Congresso Nacional aprova a lei da forma que ele quiser, da forma que ele achar mais conveniente. O Supremo respeita a esmagadora maioria das decisões do Congresso. Vai para a mídia quando o Supremo discorda, mas quem estuda os diálogos institucionais, que é uma teoria jurídica, o Supremo respeita a maioria das decisões do Congresso, mesmo quando vai contra do Supremo, exceto se for uma coisa muito ínfima ou muito desproporcional. Então, eu concordo com o que foi falado aqui, que é desnecessário, num projeto de lei sobre a homotransfobia, você ter uma ressalva de liberdade religiosa. Não sei se na prática vai ser possível ter algo aprovado sem isso. Mas eu falei isso na sustentação oral no Supremo, falei em várias oportunidades. Não é? Quer dizer, se algo se enquadra no tipo penal, se enquadra no artigo de lei que diz que é crime, mas é ao mesmo tempo exercício regular de direito, isso não é crime. No juridiquês isso chama tipicidade material. Então, embora se enquadre no crime, se é exercício regular de liberdade religiosa e de expressão, etc., ele não vai ser uma conduta criminalizada. Mas, para finalizar, mas eu tenho falado, deputado, assim, se eles querem colocar isso expressamente para resguardar as suas consciências, eu quero que resguarde a nossa também. Que eles digam que essa ressalva não se aplica quando o discurso está a violência, o ódio, a discriminação. Se vai ter uma ressalva desnecessária de um lado, tem que ter do outro. Porque, assim, foi falado aqui, o perigo dessa ressalva não é a redação dela. A semântica da redação muitas vezes não é problemática. O problema é o que ela legitima. As pessoas podem achar que, então, basta eu falar que é a minha crença religiosa que eu posso falar que gays seriam pedófilos, que gays querem destruir a família, a sociedade, que gays não querem ser contratados, porque minha religião não aceita. A eleição de Bolsonaro, falou muita gente. Tem um grito nefasto que começou na torcida do Atlético Mineiro e foi difundido que diz, aspas, o bicharada toma cuidado, Bolsonaro vai matar viado, fecha aspas. Ele nunca disse isso, vamos ser francos. Mas vejam o que a postura notória dele, anti-direitos LGBTI, legitima. Então, uma ressalva dessa pode... É esse o medo do movimento LGBTI. Saiu ontem no Fantástico, eu falei no Supremo Sustentação Oral. E aí eu finalizo. Dizer que a homossexualidade é pecado não é nem nunca vai ser crime. Isso é liberdade religiosa. Mas uma coisa é dizer que é pecado. Outra coisa é dizer que gays são perigosos, querem destruir a sociedade, querem destruir a família, não podem ser contratados. Quando a pessoa LGBTI se assume no trabalho, ela é demitida ou ela não é contratada, quando isso é possível, quando isso é identificado. Então, no mundo inteiro, as pessoas alegam liberdade religiosa para tentar justificar essas condutas. Então, é importante a gente ter uma lei, mesmo que, vamos supor, que o Supremo decida quinta-feira que é racismo e o Congresso demore para dizer. O Congresso vai poder aprovar a lei dele quando ele quiser. A Constituição exige lei, o Supremo resolve o problema temporariamente. A obrigação de constitucional é de legislar. Mas, assim, eu acho que o Supremo terminar o julgamento vai incentivar as bancadas conservadoras a aí sim quererem aprovar a lei e não fazer, como já fizeram em muitos temas, de dizer para o Supremo que vai aprovar a lei e nunca aprovar. Então, fico aqui à disposição para maiores esclarecimentos.
E falando, queremos punir o discurso de ódio, não a opção. Você quer achar que eu vou para o inferno por ser gay? Eu acho que a ignorância é um direito fundamental quando não me prejudica. Concordamos em discordar respeitosamente, mas o problema são todos esses casos que eu falei. Muito obrigado. Muito bem. Obrigada, doutor Paulo Iotti. Queria registrar a presença do deputado David Miranda. Passar a palavra... Tem uma pessoa inscrita e depois o deputado David lhe concedo a palavra, se quiser, na hora que quiser. E eu vou passar, então, a palavra para Carla Nel Silva Souza, que é da entidade da Navtrans. Bom dia a todos e todas. O que eu gostaria de deixar claro, que eu acho assim, que essa questão das leis que estão sendo discutidas atualmente, talvez seja um golpe do governo, na realidade, para poder dificultar a realidade que ocorre atualmente no Brasil. Nós estamos aí com o estado de Minas Gerais, por exemplo, que vai sumir do mapa por conta da exploração que houve lá da Vale. Então, quer dizer, o estado de Minas Gerais vai desaparecer do mapa. Nós estamos com problemas no país de desvio de verbas de grande dimensão, que estão colocando toda a culpa em cima da Previdência e Assistência Social, por causa que diz que são os pobres que são culpados pelo desvio de verba descomunal do país. Isso não tem nada a ver com a realidade que nós estamos vivendo no mundo atual, hoje em dia. Também há o caso dessa questão. O Jair Bolsonaro, ele, ao julgar as pessoas, ele se permite ser julgado. Ele vem de um país, de um Estado completamente corrupto. O que ele fez nesses anos todos? Ele foi declarado, inclusive, na imprensa, 28 anos de prestação de serviço dentro do Congresso Nacional, que ele não fez nada, não teve uma lei aprovada devido à incapacidade dele fazer alguma coisa que preste, né? Porque se ele tivesse criado alguma lei que tivesse serventia para a nação, com certeza teria sido aprovada. Isso ele não faz. Então, essa questão, acho que é muito desvio da realidade do Brasil, porque eles poderiam estar discutindo a questão econômica, fórmulas de resolver esses problemas econômicos. Isso não vejo nenhum deputado ter capacidade, apesar de tantas qualificações universitárias que eles possuem, de achar uma solução para esse problema. Eu mesmo lá em casa já pensei num monte de coisa. Eu já pensei, por exemplo, para a polícia civil e militar, uma realidade que poderia ser o Exército aqui no Brasil, a Marinha, a Aeronáutica, a gente não tem guerra. Eles poderiam criar carros exclusivamente para a polícia, mas carro em forma de esses modelos forma de rally, que não tivesse tantos prejuízos e que trouxesse tanto prejuízo para a nação, por exemplo, que eles não batessem com tanta facilidade, não se amassassem. Hoje em dia a PM compra carro aí de R$100 mil, que na primeira curva fica no poste. Então, quer dizer, são R$100 mil. Se você faz um projeto, um carro especificamente para a polícia, você vai economizar milhões com o passar do tempo. Não é? Então, essas questões do homossexualismo é somente uma desculpa que está sendo utilizada para poder encobrir essas falhas que está ocorrendo atualmente no Brasil, a questão da corrupção. Eu acredito que se tivesse maior criatividade, eles pensariam no seguinte: ninguém assim tem notícia de homossexuais trabalhando em política, por exemplo, e desviando verba de dinheiro, ou pensando em criar um grupo para assassinar as pessoas ou praticar outros crimes. O que eu coloquei um projeto na Justiça de abrir uma cooperativa para LGBTs, para poder financiar mais serviço para as pessoas que estão desempregadas. Isso que a gente procura deixar claro, né? É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigada, Carla. Eu vou passar a palavra para o deputado David Miranda e nós vamos caminhar para o encerramento. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Eu ainda estou gripado. Tá? Minha voz está um pouquinho rouca. Desculpa. Quero
aqui saudar a mesa, né? Uma mesa muito importante. Saudar a Érica também por ter chamado, né? Isso aqui hoje é muito importante para a gente estar tendo esse debate. Eu entendo que o lugar que a gente formata as leis é aqui, nessa casa, né? No Senado, são as casas, né, nos estados. Eu venho dessa concepção, entendo praticamente isso, mas eu também entendo, por ser um LGBT nesse país, como é que funciona para nós LGBTs. Eu recebo milhares de mensagens de jovens travestis que o coração são arrancado, que elas são espancadas até a morte, de jovens LGBTs que são assassinados de estupro corretivo. Até hoje, a gente não tem uma lei que tipifica esse tipo de violência com a nossa população. A ação que corre hoje no STF é uma ação porque essa casa aqui não pôde fazer seu trabalho. Por assim dizer, agora existe pairando na casa um acordo de que nós faremos isso, que faremos um projeto e esse projeto ele vai contemplar o que está sendo falado no STF. Olha, eu tenho minhas ressalvas, né? Eu preciso ter essas ressalvas porque eu sou LGBT, a nossa população é aquela que está morrendo. Apesar de eu achar que, no meu lugar de parlamentar, eu queria que eu pudesse fazer isso aqui na casa. Eu vou estar trabalhando com os parlamentares que estão construindo o projeto, né? Mas eu ainda continuo afirmando que a gente precisa passar no STF essa semana, sem sombra de dúvida, e depois a gente continua passando aqui na casa, continua construindo, porque se uma coisa eu tenho certeza nessa vida é que é melhor a gente ter um pombo na mão do que 2 voando. E a gente tem uma população inteira aí que está morrendo e eu não vejo uma boa, completamente vontade, por assim dizer, total, de ver aqueles que durante muito tempo consideravam a gente a escória da sociedade, que querendo fazer alguma coisa agora, tomando a frente para poder fazer um projeto, quando tem tantos projetos para essa população que está parado aqui nessa casa durante muito tempo. Mas, mesmo assim, levantando na boa-fé, eu estarei trabalhando, né, com os deputados que estarão apresentando isso, terei reuniões com eles e estarei trabalhando, levando sempre a mensagem coletiva que a gente sempre constrói, o que representa a nossa população no geral no país, levando o que o terceiro setor, os que os especialistas estão pensando e, principalmente, a população que sofre lá na ponta, que é a população que mora nas periferias, que mora nas favelas e nos lugares que são as vielas desse país, que é lá que são assassinados, que não são nas zonas sus, que não são nos grandes condomínios, que às vezes até por causa que esse preconceito chega até lá, né? Mas eu estarei fazendo esse trabalho, mas eu acho que também não pode anular o outro, e eu acho que o trabalho que foi iniciado no STF precisa ser continuado. Quero também deixar aqui, Érica, um convite para você. Eu pedi uma reunião com o Dias Toffoli semana passada, ele aceitou a reunião para o dia 23, 10 horas da manhã, nós teremos uma reunião, já chamei alguns outros deputados para estarem presentes para fazer essa conversa com ele, e eu acho que é de extrema importância que a gente continue a batalha em todos os postos que a gente puder fazer, porque pessoas simplesmente estão morrendo por serem pessoas dentro dessa sociedade que é LGBTfóbica, que temos um presidente que é abertamente LGBTfóbico, racista, machista, que quer massacrar uma população. Então, eu acho que se a gente tem várias frentes para poder fazer uma luta, para proteger vidas, a gente precisa estar em todas as frentes fazendo essa luta. Muito obrigado. Bom, nós estamos chegando ao fim da nossa audiência. Apenas pontuar que tem um poeta que ele diz que tem pessoas que se agigantam quando morrem, né? E tem pessoas que se apequenam quando estão em vida.
E eu acho que nós estamos vencendo uma cultura de muito estímulo ao ódio, estímulo ao tensionamento, e uma cultura com muita tentativa de fragmentar o próprio país. E eu falo isso porque nós temos que identificar que há uma desumanização que é literal, que é o direito à vida. Mas o direito à vida pressupõe o direito à vida como nós somos, que é o direito à vida humana com as peculiaridades humanas. Se há a negação do direito de amar, sendo seres faltantes, ou seres que precisam do outro ou dos outros para adquirir uma plenitude cindida segundo a mitologia grega por Zeus, que dividiu Eros ao meio, insatisfeito ou enciumado com a plenitude. Nós somos, para viver essa condição humana, nós precisamos da afetividade, precisamos da alteridade. Para viver essa condição humana, portanto, nos cabe sermos sujeitos do amor, sujeitos do próprio afeto. Para viver esta condição humana e esta vida, nós temos que ter direito aos nossos corpos, que nos são negados. Essa negação do corpo, ou o corpo se é admitido quando ele é machucado, quando ele está lanhado, quando ele está em suplício, o suplício aos corpos, é absolutamente atentatório contra o direito à vida. Mas, para além disso, não é na liberdade que a gente se faz humano. Ninguém consegue viver uma humanidade e ter o direito à vida dentro de senzalas, de manicômios ou de armários. Não se consegue. Então, portanto, nós estamos trabalhando com o direito à vida, que é o direito mais basilar de todos os direitos, e os outros direitos reafirmam a vida e a vida plena, que é o direito ao exercício da liberdade, da afetividade, ao exercício do desenvolvimento da inteligência humana, essa inteligência humana e de uma consciência crítica, porque nós somos seres de transformação, seres humanos, porque somos os seres que têm consciência da vida e que podem transformá-la, e o fazemos na condição de sujeito coletivo. Por isso que o arbítrio, ele tanto se indigna e tenta anular os espaços da educação, que é a troca de saberes, onde a gente vai se construindo e se fazendo humanos. Então, portanto, nós estamos falando desse direito à vida. E esse direito à vida, ele não pode ser negado. E aí, neste sentido, é que a discussão no Supremo, ela deve se dar independente do que acontece no próprio parlamento. Aliás, o Supremo, os votos que estão postos, eles dizem: nós consideramos a LGBTfobia como incorporada à concepção é o crime de racismo, até que o Congresso possa definir uma proposição, ou possa expressar uma legislação que não diga que este país ele é um país que não protege a população LGBT, porque ele é um país que se curva a uma heteronormatividade e se curva ao próprio ódio que está sendo exalado todos os dias do Palácio do Planalto. Então, portanto, o parlamento ele tem toda a condição de negociar, de discutir. E, aliás, aqui me dizia o Iotti, e é verdadeiro, que o parlamento, o Supremo, ele não decide em cima de discussão. Porque tem uma discussão, porque tem projetos. Não. Há que se ter uma legislação. E como não há essa legislação, há que o Supremo assegurar o princípio fundante da Constituição, que fala que fala de dignidade humana, que fala contra qualquer forma de discriminação. Então, o Supremo age na interpretação da Constituição para salvaguardar o direito da população LGBT, ao direito de ser, ao direito de amar, aos direitos que são inerentes à nossa vida.
vida, a uma trama de vida e, particularmente, a nossa condição humana. Então, portanto, não há porquê, de forma assodada, se tentar aprovar qualquer coisa aqui no Parlamento e que se construir um consenso que com a imposição de um consenso, que o consenso pressupõe um processo de maturação. O consenso não se constrói com imposições ou com urgência. Consenso pressupõe que essa casa discuta as diversas proposições. Nós não temos muitas proposições a serem discutidas aqui na casa. Mas se fala, então, nós vamos fazer um projeto para poder impedir que o Supremo se posicione, e é um projeto que não é construído com os fios do consenso. E se não é construído com os fios do consenso, nós vamos ter dificuldade. Porque se você está falando num projeto de criminalizar, que é criminalizar para criminalizar, se você ressalva a liberdade ou a expressão religiosa, você está ressalvando o direito das religiões de cometerem um crime. É isso, porque nós estamos falando de criminalizar. Então, você está excetuando. Quando você excetua a liberdade de expressão, não é a liberdade de expressão que você está excetuando. Você está excetuando o direito a incitar o próprio crime. Porque nós estamos falando de um projeto para criminalizar. Então, assim, criminalizar a LGBTfobia não se contrapõe à liberdade de opinião. Não se contrapõe. Se contrapõe ao incitar o ódio, se contrapõe a um discurso que arme, literalmente, e que provoque a eliminação e as atitudes LGBTfóbicas. Criminalizar a LGBTfobia não se contrapõe à liberdade religiosa, que é assegurada na nossa Constituição. Se contrapõe ao fato de alguns espaços, nos espaços religiosos, se incitar, se humilhar, se anular e se provocar a construção criminosa contra a população LGBT. Eu assim, no alto da minha ingenuidade, eu achava lá pelo começo dos anos 2000, com o projeto do deputado Iara, que foi fruto de um substitutivo no Senado e que nós estamos, de certa forma, resgatando aqui, mas eu dizia o seguinte, não, ninguém vai ser contra criminalizar a LGBTfobia. Como é possível ser contra? Você dizer e formalmente assegurar que o crime é crime. Porque a verdade é isso, que o crime é crime. E eu não imaginava que houvesse tantas, que isso fosse transformado numa bandeira, como se alguém quisesse ferir o exercício da religiosidade ou a liberdade de credo, ou se quisesse ferir família. Crime é crime. Crime é crime. Eu lembro da discussão que houve com a lei contra o racismo, que se dizia, de certa forma, a mesma coisa, que haveria um cerceamento da liberdade. Então, enfim, nós estamos dizendo o seguinte, ninguém pode sofrer qualquer tipo de violência, qualquer tipo de agressão, ninguém pode sofrer porque é como é. Porque é como é. Senão a gente rompe o direito de ser. E quando você rompe o direito de ser, você rompe uma das condições precípuas da nossa humanidade, que é a diversidade. O ser humano é diverso, é diverso. A gente tem várias formas de ser, várias formas de amar, várias idades, várias culturas, várias etnias. Somos diversos. É na diversidade que a gente reconhece a nossa humanidade. Então, portanto, nesse sentido é que nós iremos trabalhar para que o Supremo possa criminalizar. Isso não embota, não cesseia e não anula qualquer discussão que o Congresso possa vir a fazer. Ao contrário, isso dá tranquilidade, porque protege a população LGBT e para que nós tenhamos tempo para que façamos uma construção consensual. E aí que nós possamos nos despir de todo o sectarismo e construamos uma proposição que seja consensual, que fala que não é possível apenas recrudescimento penal, porque a lei do feminicídio, ela não é uma lei que buscou substituir a Lei Maria da Penha.
A lei do feminicídio, ela faz um recrudescimento penal, que, em verdade, é um pouco isso. Recrudesce penalmente quando o crime é por motivação sexista, machista, enfim, é porque a mulher está sendo vítima de uma ação que porque ela é mulher. Mas ela não veio para modificar a Lei Maria da Penha, que tipifica as violências no âmbito doméstico, que é onde mais as mulheres são agredidas, e que tem 5 tipos de violência detectados para que nós tenhamos consciência de uma violência que, de tão naturalizada, não é percebida enquanto tal. Então, nós não queremos aqui recrudescimento penal, apenas o recrudescimento penal em função do ódio LGBTfóbico para lesão corporal ou homicídio. Porque, inclusive, isso já é crime. Então, você não quer apenas o recrudescimento penal. Nós queremos identificar na sociedade os rasgos LGBTfóbicos, dizer que esta não é uma questão religiosa ou de liberdade de opinião, o que seja, e que nós possamos assegurar a proteção à população LGBT. A gente deve isso, né? A gente deve isso para Dandara, a gente deve isso para tantas pessoas que foram vítimas de um ódio, e a gente deve isso para quem há o crime de os requintes de crueldade nos corpos, não é? É como se dissesse, estou te anulando o corpo, estou te arrancando o coração, estou te deixando marcas para dizer que você não tem o direito à existência. Então, portanto, a gente deve isso. E aí, nesse sentido, é que nós vamos trabalhar para que o Supremo prossiga o julgamento, que defina que é crime a LGBTfobia e que o Congresso continue em um processo de discussão para tentar construir um consenso e que, se não for possível a conquista de um consenso, que nós possamos acumular as forças necessárias para que possamos aprovar a criminalização da LGBTfobia. Então, eu queria dizer que são essas as nossas convicções e penso que nós não podemos mais permitir esses arranjos, esses ardis, que são feitos, muitas vezes, apartados da discussão da própria população. Porque, aqui disse bem a Janaína, o projeto originário da deputada Yara Bernardi e depois da Fátima, ele foi discutido com a comunidade, discutido com quem sente, com quem sabe o que é se sentir culpado quando percebe a sua homossexualidade e achar que vai ferir os pais. Com quem sente o que é ser preterido da escola, com quem sente e não consegue, sente, mas não consegue entender, muitas vezes, a punição mais aguda por parte dos pais com relação aos irmãos. É quem sente que não pode, que tem medo de que sair de mão dadas, ou de beijar, ou de abraçar, ou de expressar a sua própria existência. A gente tem que fazer essa construção coletiva. Então, portanto, nós vamos estar discutindo permanentemente qualquer proposição que venha a se construir aqui nesta casa, para que nós possamos ir construindo e tentando apostar no consenso. E aí, se o consenso não for possível, mas reafirmo, o consenso, nós não podemos dizer, tudo bem, então vamos suspender a discussão no Supremo, porque está começando uma discussão na Câmara que pode não dar em absolutamente nada e que pode também construir uma proposição que não seja fruto do próprio consenso. Então, portanto, eu vou me calar e vou dizer, criminaliza STF. Criminaliza STF, para que nós possamos ter tempo, ter espaço e ter condições de discutir uma proposição no Poder Legislativo que não seja arremedo, que não seja salvaguarda para uma série de violências que acontecem e que elas continuem acontecendo. Criminaliza STF. Com isso, eu quero encerrar essa audiência pública, mas antes convocar os parlamentares desta comissão para que possam estar presentes no próximo
na audiência pública que acontecerá amanhã, às 14 horas, neste mesmo plenário, que busca instituir o dia 3 de dezembro como Dia Nacional das Torcidas Organizadas. Criminaliza, STF. Criminaliza, STF. Declaro encerrada a presente audiência pública.